Shalom, shalom, meus queridos líderes, pastores, estamos juntos em mais um devocional. Amém, queridos? Antes de iniciar o nosso devocional hoje, propriamente dito, que está aqui no capítulo 6, 7, 8 e 9 de Gênesis, cumprindo o nosso plano de leitura anual, eu quero só trazer uma curiosidade. No devocional anterior, no caso de ontem, nós nos deparamos no capítulo 4 e no capítulo 5 com alguns nomes que se repetem. Por exemplo, Caim, ele teve também filhos que se chamaram Enoque, Matusalém e Lameque. Isso no capítulo 4, tá bom? No capítulo 5, esses nomes se repetem, só que não são os filhos de Caim, já são os filhos de Sete, ok? Então, Sete também teve filho chamado Matusalém, Enoque, também teve filho chamado Lameque, e a partir de Lameque é que nasce Noé, e a partir de Noé os seus filhos, né, Sem, Cã e Jafé. Apenas uma curiosidade para talvez, não sei se alguém acabou ficando com alguma dúvida, né, em relação a esses nomes que aparecem, tá? Então, só trazendo uma curiosidade aí para agregar o nosso plano de leitura. Queridos, muito bem, trazendo aqui um resumo e trazendo alguns pontos aqui, nós vamos perceber que o ser humano no capítulo 6, agora falando do devocional de hoje, ele vai entrar num estágio de total corrupção. Então, o ser humano ele acaba se corrompendo, o gênero humano, né, toda a humanidade, ela entra em tal, digamos assim, corrupção moral, ética, de princípios, que fica intolerável para Deus manter, né, a vida humana, haja vista que Deus ele é santo, perfeito, e chega um momento também que ele precisa intervir. Bom, no capítulo 6, no versículo 9, diz assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os contemporâneos. Noé andava com Deus. Então é interessante observar no capítulo 6, verso 9, que Deus ele está buscando, sim, pessoas íntegras, apesar da geração e do gênero humano estarem corrompidos, né? Haver corrupção. Então Noé era um homem íntegro. Agora, como que Noé era um homem íntegro e andava com Deus? Porque ele era um homem que obedecia a Deus. Então, por mais estranho que pareçam os mandamentos de Deus, a vontade de Deus, o que Deus está direcionando, por mais estranho que pareça para o mundo caído, para aqueles que creem, esse é o caminho verdadeiro e esse é o caminho da vida. Por isso que Noé ele é escolhido, ou melhor, ele é chamado, né, escolhido, chamado por Deus, porque ele era um homem que obedecia. Deus deu um comando para ele e ele vai seguir esse comando. Amém? Então, por exemplo, você vai perceber no versículo, né, também no versículo 8, que ele diz: porém Noé achou graça diante do Senhor. Então, Noé tem algumas características que nós podemos aqui elencar, que são importantes, como a sua posição em obedecer a Deus, se posicionar em obedecer a Deus. Nós podemos perceber aqui sua atitude, né? Ele era um homem pronto para obedecer a Deus, né? Ele tinha um homem de atitude, ele tinha um caráter. Então, nós vamos perceber aí, né, que essa é a geração. Por que cita a genealogia? Por isso que é importante nós entendermos a genealogia, que um dos propósitos da genealogia é mostrar uma geração de pessoas que foram justas. Então você vai ver a geração de Sete de pessoas justas. Não eram pessoas perfeitas, mas eram pessoas justas, que procuravam, apesar das suas falhas, se voltar para Deus. E aí finaliza, digamos assim, essa geração ali em Noé, num primeiro momento, para mostrar que em Noé Deus resguardou essa geração e se agradou desta geração para que pudesse seguir os desígnios e os propósitos de Deus. Amém? Bom, e aqui também é interessante observar que no versículo 22 do capítulo 6 ainda diz:
Assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Então, Deus já disse que vai punir, né, a terra com um grande dilúvio, com grandes águas, e pede que Noé construa uma arca. Agora veja, por que Noé era obediente? Porque era um pedido muito diferente, muito estranho aparentemente. Mas mesmo assim, talvez Noé, não sei se Noé teve algumas dúvidas no coração, talvez sim por um momento, mas a sua confiança em Deus falou mais alto. Então eu vou fazer conforme aquilo que o Senhor me direcionar. Então, e aqui isso já fica uma grande palavra, né, para a nossa vida hoje. Acho que a gente pode até já caminhar para o final nesse áudio, nessa palavra. Então, por mais estranho que pareça para o mundo nós obedecermos a Deus, o mundo às vezes, né, faz chacota com a nossa cara, assim como Noé passou, né, foi né, ridicularizado por pessoas. Por mais estranho que pareça, se Deus tem falado conosco através da sua palavra, através das pregações, através da nova aliança no qual nós estamos hoje em Cristo Jesus, nós devemos obedecer. Por mais que o mundo nos ache careta, ainda que o mundo nos ache tolos, fundamentalistas, tentem nos taxar com palavras para nos ridicularizar, não venhamos retroceder. Sejamos como Noé na nossa geração, firmes, né, e direcionados por Deus, e não retrocedendo naquilo que Deus já nos mostrou e nós sabemos que é verdadeiro. Bom, e eu não vou entrar aqui em outros detalhes, mas eu quero finalizar aqui, queridos, com algo também que eu tenho certeza que vai abençoar grandemente a nossa vida, que é com relação aqui, cadê Jesus? Aqui depois que veio um dilúvio, né, Deus resguarda a família de Noé, né, Deus manda que algumas espécies de animais sejam, e alguns pares de animais limpos e impuros sejam guardados, né, preservados por Noé na arca. Depois de tudo isso, né, nós vamos ver Deus recomeçando a geração, recomeçando a história humana a partir da vida de Noé, através da família de Noé. Então já deixo uma palavra aqui para a nossa vida. Também mais uma palavra para a nossa vida aqui. Não tenha medo de recomeçar. Deus também recomeçou, né? Deus teve que recomeçar, dar um restart, um reset na humanidade. E aí onde que eu quero chegar com tudo isso? Que apesar também de nós servirmos a Deus e sermos obedientes a Deus, talvez em boa parte da nossa vida, aqui no capítulo 9, a partir do versículo 20, nós vamos lidar com uma situação muito interessante, que é justamente que serve como uma demonstração para todos nós, que apesar de muitas vezes nos mantermos obedientes a Deus, nós estamos passíveis de cair também. Noé, você vai ver que Noé, ele vai plantar uma vinha, vai se embriagar e já começa um outro problema, porque ele fica nu, né? E o filho vê, conta para os irmãos e o pai já amaldiçoa o filho. Então você vê que os grandes problemas da sociedade estão dentro da família. Então basta um começar a fazer coisas erradas, seja pai, seja filho, que os problemas já vão se acentuando dentro da família. Então também deixa essa palavra que apesar da nossa, talvez por muito tempo, nossa obediência a Deus, devemos estar em todos os momentos vigilantes. Então eu volto aqui a mesma situação que eu citei em relação a Eva. Noé não tinha noção de que aquela bebedice, aquela embriaguez iria causar um problema. Então você vê como nós muitas vezes somos ingênuos. Tomamos algumas atitudes e não temos o discernimento do problema que isso vai gerar. Halila, que Deus nos livre disso. Então, queridos, deixo essa palavra para nossa meditação, tá bom? E eu aplico isso em nossa vida dizendo que nós estejamos sempre vigilantes, tenhamos discernimento do que nós estamos fazendo pode produzir algo que vai causar danos, então devemos estar vigilantes, que eu aplico na minha vida, que estejamos discernindo todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Messias, Yeshua, nosso Senhor.